A minhoca faminta tá vindo! Por isso a gente precisa construir pra proteger R$1 milhão desses monstros. Como o primeiro monstro é o Siren Head, eu vou fazer um muro de concreto. Cada um fez o seu próprio cercado. Ai, o Siren Head chegou! A base desses dois não aguentou e eles perderam dinheiro. Então eu tô ganhando. Só que daqui a alguns minutos, a minhoca faminta vai chegar. E ela é o monstro mais forte de todos. Mas o próximo monstro é o Human Head Sea Monster. Eu fui o único que sobreviveu usando essa parede de concretos. Então quer saber? Eu vou fazer algumas outras camadas a mais de paredes. Se uma já conseguiu segurar, imagina só colocando várias paredes desse jeito. Ai, aquele monstro destruiu toda a minha base. Por isso eu vou fazer um cofre muito mais forte. Eu vou utilizar esse ferro reforçado. Ele é diferente dos outros ferros normais. É muito mais difícil de quebrar. A minha ideia agora pra proteger o meu dinheiro é fazer um banco ao redor dele. Pra isso eu preciso pegar esses blocos aqui de ferro e deixar os blocos em volta. Se uma parede já segurou o Siren Head, então imagina só o que várias paredes podem fazer. Então é exatamente essa proteção que eu vou colocar aqui. Eu vou começar a levantar a primeira parede com esse bloco aqui, que são tijolos brancos. Agora é só fechar os lados da parede e o teto. Agora que tá quase tudo pronto, eu vou fazer aqui no meio um cifrão de dinheiro, para as pessoas entenderem que realmente é um banco. Terminei a segunda camada de paredes, só que eu acho que 2 camadas ainda é pouco para proteger esse meu dinheiro. Então eu vou pegar mais uma camada de tijolos. Eu vou pegar laranja, que é uma das cores que eu mais gosto. E novamente eu vou fazer com mais um de distância da outra parede. Assim vai ficar muito reforçado. Nenhum monstro vai conseguir chegar perto. Perfeito, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Pra ela ficar melhor protegida, eu vou colocar alguns Iron Golems pra proteger ao redor dela. Vou rodear eles aqui ao redor da base desse jeito. Desse jeito. Olha só como ficou legal. E agora é só terminar de reforçar aqui a base. Isso aqui tá ficando muito maneiro. E ainda falta 1 minuto e meio até o Human Head Sea Monster chegar, o que me dá tempo de fazer mais uma camada. E eu vou colocar essa camada de 2 cores pra lembrar da minha namorada Mana. E vai ser assim, olha só. Esse lado de cá vai ser azul e esse lado de cá vai ser rosa. Olha só como vai ficar legal. Com tudo feito de ferro, eu acho que ele não vai conseguir destruir. Eu vou colocar aqui essas portas e agora tá feito. Olha só o meu banco. Eu já fiquei no sobrevivência. O Human Head chegou e ele tá indo na base do Pedorô. Ele não vai conseguir destruir. Olha isso aí então. Ele tá dando cabeçadas. Ué, como assim? Ele não tá conseguindo destruir mesmo. Ah, deu certo. E ele até desistiu e tá vindo pra minha base. Mas a minha tem várias proteções. Ele não vai conseguir passar. Ah não, ele tá conseguindo quebrar minha base. Não, eu não acredito nisso. Ele até me derrubou. Eu vou me esconder aqui nessas paredes. Não, ele tá quebrando todas. Que bicho mais chato. Vai pra base do James, vai. Não, ele tá quebrando a minha base também. Eu até caí aqui embaixo. Oh não, meu banco tá sendo todo destruído. Nossa, eu e o James tivemos as bases destruídas. Ainda bem que esse bicho já tá indo embora. Só que eu ainda tô ganhando. Eu tenho mais dinheiro que esses dois. Eu não posso perder mais, porque eu sou o que menos tem dinheiro aqui. Então é melhor você se preparar, James, porque o próximo monstro é o Mimicer. Eu nem acredito que não deu certo a minha construção. Mas quer saber? Isso vai me dar mais motivação. Eu vou fazer uma construção ainda melhor. Antes de tudo, eu tenho que consertar o estrago que aquele bicho fez na minha base. Como agora vai ser o Mimicer, que é bem mais forte, que vai invadir a nossa base, eu vou trocar os blocos de ferro reforçado por blocos de diamante reforçado. Assim não vai ter perigo dele destruir a nossa base de novo. Afinal, o diamante é bem mais forte que ferro, não é mesmo? Eu tenho uma ideia de como espantar o próximo monstro que tá vindo. Pra isso, eu vou fazer uma cabeça de Herobrine bem aqui em volta do meu dinheiro. Terminei de quebrar os blocos da antiga base e eu vou fazer uma coisa totalmente diferente dessa vez. Eu vou fazer uma pirâmide do deserto, pro Mimicer achar que é uma armadilha. E pra isso, a primeira coisa que eu vou fazer é realmente fazer uma pirâmide. Eu preciso medir todos os lados exatamente do mesmo tamanho. Agora só falta finalizar o teto. Ficou muito bom, mas eu não quero só fazer isso. Pra ajudar na proteção, eu vou rodear 2 bloquinhos aqui com lava. Agora que eu já terminei a base, eu só preciso subir aqui pra cima esses blocos. Olha só como ficou. Agora eu vou separar a parte dos olhos, que são todos brancos desse jeito. Eu devia ter pensado um pouco antes de começar a fazer essa pirâmide. Isso vai dar muito trabalho, porque cada camada que eu vou fazer tem que ser exatamente no mesmo lugar, senão a pirâmide vai ficar torta. Vou colocar alguns golems dentro do cofre também, pra
último caso, se o Mimicer conseguir passar, tem alguém aqui dentro pra proteger todo o nosso dinheiro. Vou dar uma carinha de banco a mais. Assim, é só construir um cifrão de dinheiro desse jeito. Olha só, até que ficou bonitinho. E olha só, o meu Herobrine tá feito. E ele ficou bem bonito. Mas não ficou tão bonito assim porque o Herobrine é feio. Então combinou. Como eu tenho tempo sobrando, eu vou fazer uns detalhes a mais, que nem o nariz e também a boca. Terminei de fazer a estrutura principal, que vai ser a da pirâmide. E eu fiz ela nesse formato com um cone em cima, de propósito. Porque eu vou deixar alguns blocos de concreto vermelho aqui na ponta pra chamar bastante atenção daquele Mimicer. E olha como se destacou, vai chamar bastante a atenção dele. Mas aqui dentro não vai ser aberto desse jeito. Pelo contrário, bem aqui embaixo eu vou fazer uma plataforma bem assim, que só quem construiu vai saber sobreviver a ela. Eu fiz essa plataforma aqui dentro, em que o Mimicer vai achar que ele vai conseguir entrar na minha base. Só que na verdade, se ele tentar, ele vai dar de cara com essas armadilhas de ouro. E elas são armadilhas muito fortes. E o único jeito de entrar na minha base de verdade vai ser bem aqui pelo meio. Só que essas aqui não vão ser as únicas armadilhas que eu vou deixar preparado pra ele. A próxima armadilha que eu vou deixar pronta é uma armadilha que vai ficar acima da pirâmide, pra ele nem sequer desconfiar que é uma armadilha. E pra essa armadilha funcionar, primeiro eu vou fazer aqui uma plataforma no alto. E aqui em cima eu vou colocar coisas pesadas que podem cair do céu. Por exemplo, a bigorna. Agora sim, eu posso colocar todas as bigornas prontas pra acabar com ele. E eu vou aproveitar que eu tô no criativo e eu posso pegar um command block. Eu já vou deixar o comando pronto pra tirar todas as bedrocks de perto. Quando eu apertar esse botão, as bedrocks vão sumir e as bigornas cair na cabeça daquele Mimicer. Vou até proteger mais um pouco a nossa base, colocando mais uns blocos aqui em cima do telhado. Quanto mais camadas tiver, mais difícil vai ser do monstro conseguir devorar a nossa base. E talvez eu deva construir torres aqui do lado. E aí eu também vou colocar Iron Golems aqui em cima. E agora sim, tá perfeito. Eu vou aproveitar esse tempo que me sobrou pra colocar essa seta mostrando exatamente a entrada pro Mimicer. Assim ele vai saber que tem que vir pra cá. Eu vim pro sobrevivência. O Mimicer já tá vindo. E a primeira base que ele tá indo atacar é a do James. Oh, Mimicer, seu feião. Olha só, eu fiz o Herobrine pra assustar você. Peraí, ele não tá se assustando. Eu só não. Ele vai destruir minha base. Pera, tá saindo coração. Significa que ele gostou. Ele tá indo pra do Pedorô agora. Ai, essa não. Mas eu tô confiante, ele não vai destruir a minha base. Que pulo foi esse? Ai, ele tirou a minha lava e tá destruindo tudo. O Pedorô se deu mal. E essa não. Ele tá vindo pra minha base. É melhor eu sair de perto. Ele tá tomando dano. Eu preciso dar o golpe final nele. Pra isso eu vou abrir aqui a minha porta e apertar o botão pra sumir as bedrocks. Olha, funcionou. Ele foi derrotado na hora. E como só a base do Pedorô foi destruída, só ele perdeu dinheiro. Ai, essa não. Agora eu sou o que menos tem dinheiro. É, Pedorô, e eu tô ganhando. E o próximo monstro que vai vir em 15 minutos é o protótipo. Como eu tô ganhando, eu vou manter a minha pirâmide. Eu só vou fazer algumas melhorias nela. Por exemplo, essa armadilha de ouro deu pouco dano naquele Mimicer. Agora eu vou usar uma armadilha de diamante. Essa sim dá bem mais dano do que a de ouro. Além de colocar aqui dentro, eu também vou colocar algumas dessas armadilhas por fora. Assim, quando o monstro estiver subindo, ele já vai tomar alguns danos também. E não vai ser só nesse andar de cima, eu vou colocar em todos. Toda vez que ele pisar aqui, ele vai tomar dano. Ah, olha só, eu fiquei com pouquíssimo dinheiro. Isso não é justo. Por que ele destruiu a minha? Ele podia ter destruído a dos outros dois. Ai, mas dessa vez eu vou fazer um plano diferente. Eu vou construir uma montanha em volta desse dinheiro. Sai daqui, Golem, você não serviu pra nada. Se eu construir uma montanha em volta do dinheiro, o protótipo vai pensar que isso faz parte do cenário. Desse jeito, ele provavelmente vai ignorar. A minha base já tá boa o suficiente. Esse Herobrine funcionou muito bem. Por isso agora eu vou focar em atrapalhar esses dois bobões. O Atos tá aqui colocando essas armadilhas. Sem ele ver, eu vou colocar uma TNT aqui na pirâmide e explodir. Não! Por que você fez isso, James? Não interessa. Agora eu vou atrapalhar o Pedorô. Que cara mais chato, ele me atrapalhou sem motivo nenhum. Agora eu vou ter que perder tempo colocando os blocos de volta no chão. Mas isso até que me deu uma ideia. Se eu não consigo me defender de uma explosão do James, quem garante que eu vou conseguir sobreviver ao protótipo? Depois que eu terminar de colocar essas armadilhas, eu vou deixar essa minha base mais protegida contra explosões. Olha só, a nossa montanha tá ficando muito boa. Falta só tampar essa parte aqui. Eu tô
vendo que a base do Pedoro tem vários golems. Eu vou atrapalhar eles explodindo todos os golems. Assim ele não vai ter golem nenhum pra ajudar ele. Olha, O que você tá fazendo na minha base? eu só não queria que você tivesse mais golems pra te ajudar. Agora eu vou voltar pra minha base, seu bobão. Ai, o James estragou tudo. Ainda bem que ele não destruiu a minha montanha. Coloquei a última camada de proteção na minha base. Agora que eu fiz isso, eu preciso proteger contra explosões, pra caso o James tente me trollar mais uma vez. E é pra isso que eu vou usar essa ferramenta bem aqui, que parece ser um pincel normal, mas na verdade não é, porque aonde eu bato com ele, o bloco fica completamente reforçado. Essa pirâmide tá completamente protegida das trollagens do James. Pronto, tá feito. Não tem nada a mostrar. Opa, tem sim. Quase que eu deixo passar. Agora é só eu pegar a farinha de osso e algumas árvores. Eu vou fazer a grama crescer também, pra ficar bem disfarçado. Nossa, tá parecendo muito uma montanha de verdade. Eu vou aproveitar que o Atos deixou a porta aberta e vou colocar essas TNTs aqui e explodir a base inteira dele. Olha só, sua base vai pelos ares, Atos. Não, calma aí. Ele não tinha percebido mesmo que tá reforçada. Agora, James, por que você não vai fazer essa sua base feia? E o que era pra ser isso? Isso aqui é o Herobrine, ele vai assustar qualquer monstro que vier. Na verdade, você esqueceu uma coisa: de fazer um bigodão. Eu te ajudo aqui, ó, ficou muito bom. Até que é uma ideia interessante, Atos. Eu vou deixar esse bigode ainda melhor. Só que eu preciso recolocar alguns blocos, porque a TNT do James conseguiu atravessar o bloco reforçado. Mesmo com blocos resistentes, ele ainda conseguiu me atrapalhar. Mas agora só falta mais duas últimas camadas dessa proteção. A primeira coisa que eu vou fazer é um rio de lava pra proteger todo o entorno aqui dessa minha base. Olha só, tem até um porquinho aqui do lado. Eu posso colocar ele na nossa montanha só pra disfarçar. E olha, tem duas vacas aqui também. Eu vou ver se eu acho mais alguns animais pra colocar aqui. Mas desse jeito já tá parecendo uma verdadeira floresta. O protótipo nunca vai desconfiar que isso aqui tem dinheiro embaixo. A ideia do Atos até que não foi ruim. Eu fiz aqui uma barba no meu Herobrine e agora ele tá com cara de mais velho. Já fiz aqui o buraco onde eu vou encher de lava pra fazer uma proteção. Só que não é só isso que eu vou fazer. Nessa parte aqui eu vou fazer uma espécie de passarela pra eu conseguir entrar e sair da minha pirâmide quando eu quiser. É só colocar os pistões virados pra cima desse jeito e bloco de terra bem aqui. Agora, pra essa ponte funcionar, eu tive que fazer um sistema de redstone. Basicamente, eu coloquei os pistões virados pra cima e observadores olhando pra baixo. Agora eu ligo essa redstone aqui em um botão. E agora, toda vez que eu apertar esse botão, ele vai ligar bem rápido e desligar, deixando eu passar. E agora que eu terminei de encher tudo de lava, vai funcionar assim. Quando eu apertar esse botão, a lava abre e eu posso passar. E aí depois ela se fecha de novo. E eu fiz a mesma coisa desse lado, pra caso eu queira sair. Essa não, eu passei pro sobrevivência. O protótipo já tá vindo. Ele é muito assustador. Eu já vou pra dentro da minha base. Ele foi pra base do Pedoro. Só que a base do Pedoro é só uma montanha. O protótipo não achou nada e tá vindo pra minha base. É melhor eu me esconder. Quebra rápido. Boa, entrei aqui dentro, eu tô seguro. Ele não vai conseguir passar por aquela lava. Não, que isso? Ele tá quebrando tudo. Para com isso, para com isso. Finalmente ele tá indo embora. Mas depois de acabar com a minha base toda. Vai lá, Herobrine, espanta esse protótipo. Essa não, ele subiu aqui em cima. Não, ele tá destruindo toda a minha base. Aí eu caí. É isso aí, acaba com a base do James. E ele tá indo embora. Dessa vez, só eu e o James que perdemos dinheiro. O protótipo é tão tonto que eu fiquei escondido atrás daquela árvore e ele nem desconfiou que isso aqui era minha base. Só que eu não sei se essa tática vai funcionar de novo, Pedoro, porque o próximo monstro é mais inteligente. Ele é o Bloop. E pro Bloop não me fazer perder mais dinheiro, eu preciso fazer uma construção que assuste ele. Pra isso eu tive uma ideia que pode funcionar. Eu vou fazer um barco. Só que primeiro eu vou ter que fazer a estrutura desse barco. Como o próximo é o The Bloop, ele não vai cair nessa de montanha. Eu tenho que fazer alguma coisa aquática. Então eu já vou começar quebrando logo isso daqui. Agora eu vou construir uma concha em volta do meu dinheiro. Como o Bloop é do oceano, quando ele ver essa concha, ele não vai querer destruir ela. Ele vai achar que tá em casa. E isso é perfeito. Eu só preciso fazer o mais rápido possível, porque ele já tá vindo. Terminei de fazer a estrutura do barco. Esse daqui vai ser o formato que ele vai ter. E pra ele parecer um barco, eu tenho que fazer as paredes. Então eu já vou começar a fazer com essa madeira aqui. O importante é que o Bloop acredite que é um navio e fique com medo. Então eu tenho que fazer o mais parecido que eu puder. Pronto, terminei de quebrar essa montanha. Agora
Agora eu vou construir um templo oceânico pra ele se familiarizar com a água. E aí desse jeito ele não vai destruir a nossa construção. Agora que eu já fiz essa parte maior da concha, eu tenho que fazer os quadrados menores. Só assim vai dar o formato ideal. Eu tenho que admitir, não tá tão bonito assim, mas vai ficar. Eu ainda vou fazer mais alguns detalhes. Por exemplo, eu vou começar a colocar alguns detalhes assim, de cerca, porque todo navio tem esses detalhes. Pronto, tá quase finalizado. Isso deu muito trabalho. E olha só como ficou o formato da minha concha. Ela tá protegendo o meu dinheiro. Agora eu só tenho que utilizar essa ferramenta aqui pra colocar um pouco de cor. E agora sim, isso tá parecendo uma concha de verdade. E aqui pra frente, pra garantir que aquele bloop não vai chegar aqui, eu vou colocar alguns canhões. E agora vou trocar esse chão de terra pra madeira. Beleza, a maior parte do navio tá pronta. Só que ainda falta uma coisa pra deixar ele mais ainda parecendo um navio de verdade. E isso é a vela. E pra isso, eu vou levantar um mastro exatamente aqui no meio, na parte de trás. Na frente eu levanto um mastro ainda mais alto. Agora, entre um mastro e outro, eu preciso fazer uma vela. E eu vou fazer uma vela que tenha meu rosto. Eu também vou colocar alguns guardiões pra me proteger. Com eles aqui, eles podem, sei lá, atacar o bloop também. Eu queria dar a sorte de spawnar aquele guardião grandão. Ele seria ótimo. Fazer meu rosto é bem fácil. A vela do navio ficou muito boa. Eu preciso de algo mais amedrontador. E a coisa que o bloop mais tem medo é de ser pescado. Eu vou fazer essa vara de pesca saindo a partir desse lugar aqui. Olha só, eu consegui. Agora sim ele pode atacar o bloop pra gente. A nossa base tá muito boa. Na hora que ele vê essa vara de pesca gigante, ele vai sair correndo. A minha construção já ficou pronta. E foi bem a tempo, porque eu já fiquei no sobrevivência. E o bloop tá vindo ali na frente. Tomara que ele não ataque o meu barco. E ele tá indo pro lado do James. Ele veio aqui na minha concha. Eu espero que isso funcione. Olha só, Bloop, isso aqui faz parte da sua casa. E olha, parece que ele ignorou mesmo. Funcionou. E agora ele tá vindo pro meu barco. Tomara que ele tenha medo da minha vara de pesca. Ele tá se aproximando. Não, ele não tá com medo. Eu vou ter que usar os meus canhões. Sai daqui, bicho feio. Ele tá comendo o meu barco, não. Que bicho chato. Ainda bem que ele foi embora. A minha, com certeza, ele não vai conseguir destruir. O quê? Ele tá destruindo sim! Guardias, ataquem ele! Mas também você é muito tonto, Pedoro. Você fez um mar pra um bicho que vive no mar. Ai, você tem razão. Ele tá indo embora de volta pro mar. Só que dessa vez eu e o Pedoro perdemos muito dinheiro. E olha só, eu tô tão na frente que eu já tô me considerando um vencedor. Agora eu tô com 770 mil. Você não é o vencedor de nada, James. Até porque ainda tem 2 rodadas. E a próxima é a Lily Love Braids. A Lily Love Braids vai chegar em 10 minutos. E pra ela, eu tenho um plano bem melhor do que construir um barco. Ela tem aquele cabelão dela que é bem grande. E se é grande daquele jeito, é porque ela não gosta de cortar. Então o que eu vou fazer pra assustar ela é um salão de cabeleireiro. Então, primeiro de tudo, eu tenho que fazer uma sala bem grande. A Lily tem os cabelos muito grandes. Então eu acho que é uma boa queimar todos esses fios de cabelo. Eu vou construir um vulcão enorme. Eu tenho uma ideia. Eu vou tirar toda essa concha daqui, porque ela não vai funcionar com a Lily Love Braids. Aqui nessa parede eu vou manter a decoração com os vidros desse jeito. E aqui do mesmo jeito eu vou fechar com vidro azul, bem assim. Só que agora tem um problema. Tá dando pra ver muito bem lá dentro que não é um salão de verdade. E é por isso que a partir daqui eu vou fazer uma parede falsa que vai esconder o meu dinheiro. E é claro que eu ainda preciso ter acesso ao meu dinheiro. Então bem aqui eu vou fazer uma porta usando essas 2 portas aqui que abrem juntas assim. Agora eu só preciso terminar de fechar o telhado e fazer mais alguns detalhes desse salão. Eu tenho que deixar o mais convincente que eu puder. Pra qualquer lado que ela jogar as tranças dela, elas vão pegar fogo. E eu ainda posso ver de colocar umas armadilhas de fogo pra ajudar. Pronto, já tirei tudo. E agora eu vou construir aqui na frente do meu dinheiro o rosto do Huggy Wuggy. Como a Lily Love Braids é amiga dele, ela não vai querer atacar o Huggy Wuggy. Se você olhar de frente, nem tá parecendo um salão de verdade. Ainda precisa de alguns detalhes aqui nessa fachada, pra deixar com mais cara de cabeleireiro. Primeiro eu vou precisar da lã cinza escuro. Eu também vou precisar de bloco de ferro e bloco de concreto marrom. Agora, a partir desse lado aqui, eu vou começar a construir uma tesoura gigante. Agora eu só preciso ir afinando um pouco as pontas pra ficar no formato de um funil. E assim eu encho ele de lava. Terminei a base do rosto dele e agora chegou a parte de fazer aquele sorriso feio que ele
tem. Pra isso eu vou usar esses blocos de concreto vermelho e é só contornar desse jeito a boca dele. E assim ele vai ficar bem bonito. Terminei os lábios dele e pra deixar mais assustador eu vou utilizar essa pedra pontuda pra fazer os dentes dele. Olha só, tá muito legal. E assim ficou a parte de fora do meu cabeleireiro. Mas ainda falta fazer a parte de dentro, porque ela pode olhar aqui pelo vidro e ver que não tem nada lá dentro. E é por isso que eu vou começar a fazer um cabeleireiro convincente aqui. Primeiro eu troquei o chão pra esse preto que é mais discreto. Agora eu tenho que começar a colocar as cadeiras onde as mulheres sentam pra fazer o cabelo. Agora é só espalhar lava por todo o vulcão. Eu não sei se o nosso vulcão ficou dos mais bonitos, não. Talvez ele melhore se eu colocar esses magma blocks desse jeito. É bom que vai até ajudar. Se o monstro tentar morder, vai arder pra caramba. Olha como ficou. Ninguém constrói melhor do que eu. Eu sou tão bom que eu vou fazer até uns detalhes aqui do lado de fora pra deixar minha construção ainda mais bonita. E eu já tô no sobrevivência. A Lily Lovebraid está vindo. Ela tá indo no vulcão do James e ela tá pegando fogo. Coitada. Meu plano tá dando certo. Ela não tá conseguindo passar da lava. Pedoro, boa ideia que você teve. E ela tá vindo pro meu cabeleireiro. Eu acho que ela ainda não percebeu a tesoura enorme. Agora ela viu. Ela saiu correndo. Isso aí, sai daqui, senão eu corto esse seu cabelo. Se deu certo com aqueles dois, vai dar certo comigo também. Olha Lily Bob Breeds, é o Huggy Wuggy, o seu amigo. O quê? Ah não, parece que ela odeia o Huggy Wuggy. Destruiu toda a minha construção, não. O James teve a construção destruída e ela foi embora. E com isso, agora nós três estamos quase empatados. Eu tô ganhando só por 1000. E em 5 minutos, a minhoca faminta chega. Essa ideia de fazer algo que assusta o monstro foi muito boa. Só que a minhoca faminta não tem cabelo. Na verdade, ela é bem careca. E é por isso que eu preciso fazer outra coisa aqui nessa construção, que assuste a minhoca faminta. Tem duas coisas no mundo que comem minhoca: peixes e pássaros. Eu vou mostrar pra vocês exatamente o que eu vou fazer. Agora a minhoca gigante vai aparecer aqui. E assim como a Lily, eu acho que ela também queima na lava. Então o nosso vulcão foi uma boa opção. Eu vou deixar ele aqui e só vou estar adicionando algumas TNTs. Olha, essa ideia de construir monstros não tá dando certo. Eu vou fazer uma base reforçada com blocos de avarite, não tem erro. Já tá começando a ter o formato que eu quero. E se você já sabe o que é que eu tô fazendo, deixa aí nos comentários. Quem acertar eu vou dar coraçãozinho. Mas eu vou continuar construindo aqui. Algumas TNTs em forma gigante. Assim, se o fogo encostar na TNT, elas vão acionar rapidinho. E com várias explodindo ao mesmo tempo, o bicho não vai aguentar não, hein? Agora que a base já tá feita, eu vou deixar uma porta de avarite bem aqui, pra eu conseguir entrar e sair quando eu quiser. Eu vou proteger ainda mais utilizando essas armadilhas de nederita. Isso aqui vai machucar o pé da minhoca faminta quando ela chegar perto. Olha só como é que já ficou. Eu tô construindo um bloop. Mas caso só o bloop não funcione, eu preciso de um plano B também. E o meu plano B são lasers. Esse laser que eu vou usar é tão potente que ele é suficiente pra quebrar blocos. Eu vou colocar os lasers nessas direções e, nossa, sem querer eu ativei uma TNT do lado do Pedoro. Atos, você é tonto! Eu não sei, Pedoro, mas é melhor a gente correr. Terminei de consertar aqui o que explodiu com a TNT do Pedoro. Agora, pra garantir que não vai acontecer mais uma vez, eu vou colocar essa Bedrock. Acho bom mesmo! E vocês viram que esse laser é mesmo perigoso. Então aquela minhoca faminta não se atreve a chegar perto de mim. E eu vim pro sobrevivência. A minhoca faminta tá chegando e vindo direto na base do Pedoro. Ela tá quebrando tudo. Ela tá engolindo até a lava! O Pedoro não teve chance alguma. E ela, por enquanto, ignorou a minha base pra ir pra do James. A minhoca faminta vem aqui na minha base. Ai, eu não tô conseguindo quebrar. Ela acabou com a do James também. Não, a minha base. Mas agora ela tá vindo pra minha base. Pelo visto, o bloop não assustou ela. Nossa, mas o laser acabou com ela. E eu até voltei pro criativo. Eu fui o único que ficou com dinheiro. Eu tenho 434 mil. O Pedoro terminou com 0. E o James terminou devendo, como assim? Eu fiquei negativado. Ele comeu mais dinheiro do que eu tinha. Isso quer dizer que eu venci e eu posso ficar com esses 434 mil reais pra mim. E se você gostou desse vídeo, assiste esse outro aí na tela. É sério, talvez seja a sua última chance de ver ele. E não esquece de deixar o like e se inscrever. Fui!